A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, louvado seja Deus por essa oportunidade, por poder sentar aqui e gravar esse vídeo e glorificar o nome do Senhor, no último capítulo do Evangelho de Marcos, oh glória, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, Deus seja louvado por essa oportunidade, o capítulo 16, nós vamos encerrar esse livro poderoso, um livro maravilhoso que nos deu grande ensinamento para nossas vidas, amém? Então, é necessário nós entendermos um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, e a palavra de Deus é norteio, é caminho, é direção, nos ensina a viver a vontade, o querer do Senhor, e nessa tarde nós iremos ouvir um pouquinho mais do Senhor ministrar o nosso coração, pelo poder da tua poderosa palavra, amém? Então, Jesus agora ele vai ressuscitar dentre os mortos, e Jesus aparecia agora para algumas testemunhas. A gente lemos o Evangelho de João, a gente lemos o Evangelho de Lucas, e sempre nos últimos capítulos, no capítulo 23 e 24 de Lucas, no capítulo final do livro de João, a gente também lemos sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o aparecimento de Jesus. Aqui nesse capítulo 16, ao encerrar-se o sábado, né? O sabate ali dos judeus, após as 6 da tarde, Maria Madalena, as Marias, né? Maria Salomé, Maria mãe de Tiago, elas vão sair para comprar mirras, para comprar especiarias aromáticas, para ungir o corpo de Jesus. Por quê? Quando José de Arimateia, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, né? Corajosamente, o texto diz que corajosamente ele foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus, porque não era costume tirar o crucificado da cruz antes que desse ali o término do tempo necessário, não se tirava no mesmo dia, eles ficavam ali expostos até o outro dia, até morrer na cruz, e Jesus morreu muito rápido, no prazo, né, que era dado para aqueles que eram crucificados. Então, a maioria enlouquecia, porque cada chicotada que eles tomavam, com aquelas pontas de dente, né, afiadas ali, aquelas pontas de dente de marfim afiado, cada lapada que dava, arrancava carne, então ficava a fratura exposta, né, os ossos mostravam, aquelas pessoas que eram crucificadas, que passava pela crucificação, a maioria morria logo ali, porque não suportava até antes de chegar na cruz, o sofrimento era muito grande, e Jesus chega até a cruz para se cumprir a profecia, para se cumprir a palavra, e quando Jesus, aqui no verso 37 do Evangelho de Marcos, capítulo 15, Jesus, ele dá o brado bem forte, bem alto, um grito, Jesus brada bem alto, está consumado, é onde o véu do templo vai rasgar de cima a baixo e o acesso vai ser liberado para que nós adentramos a presença do Senhor. Hoje a gente não precisa levar sacrifício até o Senhor, levar animal para ser sacrificado, não precisamos ir até sacerdotes para poder os sacerdotes orar por nós, não, nós mesmos temos esse acesso. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus tem acesso. Dobre o seu joelho, ore, fale com o Senhor, ore em pé, deitado, da forma que você puder orar, que muitas pessoas são religiosas, né, e acham que a gente só pode falar com Jesus se for de joelho. Não, você com certeza você vai ter o seu período para orar de joelho, como eu oro de joelho, mas quando não dá para orar de joelho, eu falo em pé com Jesus, deitado, da forma que aonde eu estiver eu falo com o Senhor. Então a gente precisa estar em espírito, em oração. O que nós não podemos deixar é de orar. Então ore a tempo e a fora de tempo, constantemente orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, orai sem cessar. Então busca o Senhor. Então José de Arimateia, ele vai pedir honrosamente, né, o corpo de Jesus, encorajadamente, porque discípulos de Jesus que esperam o céu, que acreditam no céu, é corajoso, não tem medo de abrir a boca, não tem medo de falar, não é conivente com o pecado. Irmão, vocês não me verão conivente em nome de Jesus com o pecado, porque muitas pessoas estão dizendo que são, mas estão coniventes com o pecado, estão passando a mão no pecado, estão alisando o pecado, estão andando de braço dado com o pecado, e isso é ser conivente com o que é errado. Então a gente precisa entender, as pessoas céticas, né, incrédulas, que não acreditam mais na verdade, que se perdeu na caminhada, é por isso que Eclesiastes capítulo 7 vai dizer que não é como começa, é como termina a caminhada, e assim eu quero continuar e terminar essa caminhada honrosamente com o Senhor. E José de Arimateia, ele vai até Pilatos, ele vai pedir corajosamente o corpo de Jesus. Pilatos recebeu espantosamente a notícia que Jesus havia morrido. Ele vai ficar assim espantado, porque morreu rápido. Não era tempo. Então ele vai chamar um dos soldados para confirmar aquilo ali que José de Arimateia está falando. Quem é José de Arimateia? José de Arimateia é um membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também guardava o reino de Deus. Dirigiu corajosamente até Pilatos. Então ele era um homem de autoridade, um homem de nome, um homem
que fazia parte do Supremo Tribunal. Então era um homem que resolvia causas, né? Causas assim, superiores, causas muito importantes. Era um homem que tinha essa autoridade, era um líder de nome, temente a Deus, né? E que esperava o reino de Deus. Irmãos, quanto maior for o seu temor no teu coração, maior será o que Deus vai fazer na sua vida. Quanto maior você viver os propósitos, a vontade de Deus, viva a vontade de Deus. O Senhor sempre usa a boca de profetas para falar comigo. Eu sustento seu ministério, eu sustento você, eu te chamei. Então honra os homens e dê a glória a Deus, que é o que nós temos que fazer. Então vamos lá, não sejam incrédulos, não sejam céticos dentro da casa do Senhor Jesus Cristo. Cético é aquelas pessoas que são incrédulos, se dizem cristãos, se dizem crer, mas não crê, dizem que são, mas não são. Então nós precisamos compreender um pouquinho mais o que o Senhor tem para nós. Então Pilatos vai receber o corpo de Jesus, ele vai comprar um lençol de linho, ele vai descer o corpo de Jesus da cruz, ele vai embalsamar não, porque os judeus não tinham o hábito de embalsamar. Eles vão perfumar, eles vão usar as perfumarias, as essências ali, as especiarias aromáticas, vai ungir o corpo de Jesus, enrolar nesse lençol de linho, que linho para aquele tempo era muito caro, né? Pano naquele tempo era muito caro. Você vai ver a história de Lídia, que é uma mulher que fazia panos, né? Que coloria panos. Então, roupas coloridas naquele tempo só era para rei, para líderes, para autoridades, né? Para pessoas que tinham. Então, ele vai comprar esse lençol de linho e vai enrolar Jesus, o corpo de Jesus, vai colocar Jesus nesse sepulcro que foi cavado para ele próprio, cavado para sua família, cravado para que fosse usado, porque era um homem que tinha condição financeira. E Jesus vai ali ficar naquele sepulcro, aonde era preparado um sepulcro virgem, onde ninguém tinha usado, e Jesus ali. Por quê? Porque um rei tem que ter o melhor. Jesus vai ter o melhor, aleluia, porque é rei e é filho de Deus. Aí essas mulheres vão encerrar o sábado, essas mulheres vão descer, vão comprar perfumaria, agora nós estamos no capítulo 16, e elas vão lá para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Ao raiar do primeiro dia da semana, essas mulheres vão lá para ungir o corpo de Jesus, mesmo sabendo que José de Arimateia, a língua querendo enrolar, José de Arimateia já havia usado ali mais de 40 quilos, né, de especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, mas elas queriam ir, porque mulher gosta de perfeição, irmão, mulher gosta de perfeição, para ver, não sei você, mas eu, né, o marido pode fazer algo, mas você vai dar aquela ajeitadinha, porque a mulher tem aquela perfeição, gosta das coisas bem feitas, por isso que o Senhor nos separou, para ser mulheres, louvado seja Deus, porque nós temos aquele cuidado, nós queremos fazer perfeitamente, nós queremos dar o melhor. É tanto que a gente vai ver que o ministério de Jesus, as mulheres eram mais dedicadas. E hoje, atualmente, você pode ver, irmãos, na igreja tem mais mulheres do que homem. A igreja hoje é mais por mulheres do que homens, porque mulher tem mais compromisso. Desculpa os homens. Desculpa os homens aí, mas a gente tem que falar a verdade. A mulher é mais dedicada, a mulher é mais entregue, a mulher, ela busca mais, a mulher desce mais. E não é porque a mulher tem mais tempo, não. Tem mulheres guerreiras que trabalham também, cuidam da sua casa, da sua família. Mas querendo ou não, né, alguns homens verdadeiros e honestos, eles assumem que as mulheres têm mais uma responsabilidade com o céu, com a espiritualidade, com Deus, do que alguns homens, né? Então vamos lá, claro que tem muitos homens fiéis, verdadeiros, temente ao Senhor, honrosos na presença do Senhor, mas as mulheres realmente elas se destacam mais porque tem realmente um compromisso maior. Então, nós precisamos entender, né, que essa oportunidade que Deus está nos dando. Então vamos lá, a igreja, ela carrega a esperança, é a comunidade da esperança, a igreja é a comunidade da esperança. Jesus, quando ele vai assunto ao céu, ele funda essa igreja, né, a terra então tem uma comunidade de esperança. Então a igreja de Jesus é a comunidade da esperança, é quem traz alegria, é quem traz esperança. A gente tivemos o privilégio de chegar até uns jovens que estavam ali, fazendo aquilo que muitos sabem, né? Se vendendo drogas. E a gente chegamos lá para falar do amor de Deus, naquele lugar ali onde estavam aqueles jovens, adolescentes. E nós adentramos naquele lugar e começamos a pregar a palavra, começamos a falar. Eles choravam, sabe? Então a igreja é a comunidade da esperança, irmão. Enquanto a sociedade olha para esses jovens e denomina como delinquentes, que não tem mais jeito, a igreja olha e a igreja diz, tem jeito, sim, Jesus muda a história, Jesus salva. E é por isso que nós, como igreja, precisamos investir em missões, precisamos investir na verdade, buscar essa verdade, e eu quero dedicar o resto da minha vida. Eu falei com o Senhor, chegou um momento da minha vida agora, eu tô no momento da minha vida agora, que eu quero dedicar tudo da minha vida para Deus. Por quê? Meus filhos já estão adultos,
vou cuidar deles, vou continuar exercendo papel de mãe, de vó, agora que eu vou ser vovó. Vou continuar fazendo a vontade do Senhor, mas eu quero me dedicar a esta obra, a obra missionária, a ver a alma se render aos pés do Senhor e vivendo cada dia a vontade de Deus. Então, deixa a chama queimar no seu coração. Pregue o evangelho, irmão. Pregue para o seu vizinho, pregue para sua mãe, pregue para o seu pai. Fala do amor de Deus. Não perca essa oportunidade de falar. Abriu a porta, deu brecha, entra e fala mesmo. Ah, eu não quero ouvir, não gosto. Aí você sacode a poeira do pé e caminha e vai adiante. Porque quando a pessoa não quer, não adianta. Não adianta você querer trazer para cima quem decidiu ficar embaixo. Tem pessoas que não vão querer mesmo, vão zombar, vão rejeitar. Mas tem pessoas que vão abrir o coração e vai receber. Como eu recebi, como você recebeu, como outros recebeu. Amém? Então, não vos amedronteis. Essas mulheres vão chegar lá no sepulcro. Quando elas chegam, elas estão indo no meio do caminho, elas estão questionando. Quem vai tirar aquela pedra pesada para nós? Quem é que vai rolar aquela pedra? Nós não temos força. É necessário ali uns 12 homens para puxar aquela pedra, para tirar aquela pedra do lugar. Porque após a pedra ser rolada para a porta do sepulcro, ela se encaixava. Então, para voltar, uma pessoa só não conseguiria rolar aquela pedra. Ela encaixava ali, não tinha como rolar com uma pessoa, ou com duas, ou com três, ou com quatro, ou com cinco. Não. Teria que ser muito mais pessoas para conseguir tirar aquela pedra dali, aproximadamente acima de 12 pessoas. E elas estão indo ali questionando quem vai tirar a pedra, porque elas sabiam onde o corpo de Jesus estava, que elas viram. Você pode ver aqui que no capítulo 15, as mulheres viram, ora, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, viram, o texto diz, o verso 47 do capítulo 15 diz assim, ó, viram onde ele fora depositado. Pode ver que o texto faz questão de dizer que elas viram. Por quê? Porque dos céticos, porque dos incrédulos. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 57 a 61, Lucas 23, 50 a 56, João 19, 38 a 42. Então tá dizendo ali, elas viram, por quê? Porque muitas pessoas diziam que elas foram no túmulo errado, que não foram no túmulo certo, que elas confundiram, que Jesus havia sido retirado. Então houve muitos burburinhos. Só que a gente vai entender lá no Evangelho de Marcos, deixa eu beber um golinho de água. Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que é o final, no capítulo 27, Pilatos manda vigiar o sepulcro de Jesus. Por quê? Porque todos falavam que após 3 dias ele iria ressuscitar. Então Pilatos, né, os líderes religiosos vai até Pilatos e fala com Pilatos, que ele falava que com 3 dias ressuscitaria. Então Pilatos vai botar alguns guardas lá, né? Vai botar um guarda vigiando o sepulcro de Jesus, para que Jesus não saísse de lá, ou que ninguém entrasse. Então Pilatos vai ouvir ali o pedido daqueles líderes religiosos, aqueles dos seus fariseus que perseguiram até matar Jesus, mas era a propósito. Então eles vão colocar lá para vigiar, porque eles sabiam. Quando Jesus ressuscita e sai, né? A pedra rola, que o anjo está sentado em cima da pedra. Se você ler o capítulo 16, você vai ver que a pedra rola, o anjo está sentado em cima ali da pedra. As mulheres chegam, ficam assombradas. O texto diz que elas ficaram amedrontadas, ficaram com muito medo. E o anjo vai perguntar: por que buscais o Nazareno? Por que buscar Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado? Não está mais aqui. Vede o lugar aonde havia depositado. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Agora, ide dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o verei, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas com medo. O medo nos apavora, porque ver anjo, irmãos, é igual assim, a gente vai a alguns lugares e pensa, o anjo ali, o anjo cá, o anjo tá passando, o anjo... Não vê um anjo, não é assim. Quando vê um anjo, você vai ficar atemorizado, porque o anjo, ele reflete o céu. O anjo traz a imagem do céu e o céu traz temor no coração. Quando você vê alguém que já não tem mais temor no coração, esse povo brincando no altar, líderes ali no pecado, pessoas no pecado, eles já não têm o céu há muito tempo no coração, eles já não têm temor há muito tempo, vivem uma vida promíscua de pecado, consciente daquilo que é errado, e já não tem o céu no seu coração há muito tempo. Então a gente precisa entender, quem tem o céu, quem carrega a essência do céu, tem temor de Deus. E é isso que acontece quando a pessoa perde o temor, a pessoa não enxerga mais o que é santo. Essas mulheres tiveram medo ao ver o anjo, porque ter um encontro com o anjo, irmãos, e ficar da mesma forma não tem como. A pessoa vai ter aquele temor, porque viu um anjo da parte do Senhor. E nós precisamos compreender que não é assim como muitos têm banalizado, brincado com o evangelho, né? Quem mais, né, vai receber, quem mais recebe do Senhor, quem mais se entrega, mais vai receber. Aquele que é mais dado, mais é cobrado. Mas quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você se doa, mais você recebe. Quanto mais você se dedica, mais o Senhor faz.
Então, depois de Jesus, depois dessas mulheres chegarem, elas vão sair correndo, apavoradas. Não vou falar para ninguém, porque o medo vai fazer elas calar. Jesus agora começa a aparecer. Jesus aparece para Maria Madalena, aquela qual ele deu 7 demônios, né? A gratidão no coração daquela mulher. Só que não conseguiram acreditar nela. Ela volta falando que viu o mestre, que encontrou o mestre, mas os discípulos não acreditou. O anjo mandou que elas fossem lá e falassem para os discípulos. Elas ficaram assombradas e não falaram. Jesus aparece para Madalena. Madalena vai falar, mas eles não vão acreditar. Jesus aparece para os discípulos na estrada de Emaús. Eles também vão falar e muitos não irão acreditar. Eu vou ler aqui umas bases bíblicas aqui, uma só de olha-pé que eu fiz aqui, ó. Depois Jesus apareceu às demais mulheres que o seguiam. As mulheres que o seguiam, Maria Madalena, a mãe de Tiago, a mãe de Jesus. As mulheres que o sustentavam, né, o ministério de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 8, verso 10, se você ler, tá lá. Em seguida, Pedro, ele apareceu para Pedro. Aos 2 discípulos no caminho de Emaú. Aos discípulos reunidos na mais... Tomé não estava. Novamente ele aparece para Tomé ver. Tomé é aquele que só acreditou vendo, né? Eu não acredito, só acredito se eu ver. Jesus só toca aqui, Tomé. Toca na minha mão e vê as marcas do prego. Toca aqui do lado para ver o corte. Então tem crente que é assim, que não acredita, nem vendo, nem estando no ambiente espiritual acredita. Crente Tomé, que não acredita, que só diz que vai acreditar vendo. Pessoas que estão na igreja, mas não acreditam na palavra, não acreditam no mover, não acreditam nos dons espirituais, não acreditam na salvação. Tem crentes dentro da igreja que se dizem cristão, que não acreditam nas maravilhas, não acreditam nos prodígios, não acreditam na cura, não acreditam nos milagres que Jesus faz. Tem crentes assim, eu conheci alguns, passou alguns no decorrer da minha caminhada, passou alguns incrédulos que tentaram até matar minha fé e me fazer ficar incrédula também, né? Com algumas situações que eu vivi, alguns milagres que o Senhor fez, alguns milagres que o Senhor fez através das minhas mãos, porque o Senhor usa homens, é por isso que o Senhor tem levantado essa igreja na terra, por isso que Jesus instituiu a sua igreja, Deus usa pessoas, né? Como diz alguns aí, mas Deus usa comedor de feijão com arroz, usa sim, comedor de feijão com arroz, como me usou, como usou o ato, outros como usou vários irmãos e irmãs do Senhor, que o Senhor levantou. Deus usa sim, tá disponível, tá preparado, tá em santidade, Deus vai te usar, amém? Então vamos lá, e aí Jesus aparece também para Tiago, seu irmão, e assim vai Jesus aparecer aproximadamente para mais de 500 pessoas, como diz ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Mas é que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Antes de Jesus ser assunto ao céu, Jesus passa 40 dias aparecendo a pessoas e testificando a ressurreição. Então, irmãos, veridicamente Jesus ressuscitou. Veridicamente Jesus é o Filho de Deus. E só através dele haverá salvação. E testemunhos. O Senhor tem feito coisas grandes e fará para que o nome dele continue sendo glorificado. Os discípulos do Senhor Jesus tiveram o privilégio de ver o nosso rei ressuscitado. Tiveram o privilégio de andar com ele. E nós teremos o privilégio de estar com ele na glória. De morar com ele na glória. Deus seja louvado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas. Amém? Então Jesus, quando vai aparecer os discípulos aqui, a partir do verso 14, Jesus vai repreender os discípulos. Olha só, mais tarde Jesus apareceu aos 11. Agora Jesus aparece aos 11, reunidos. Eles estavam ceando no domingo. Lembre-se que eles tinham o hábito de cear todo o primeiro dia da semana. Todo o primeiro dia da semana, que era domingo. Eles estavam ceando. Pense, trancados à porta, escondidos dentro de casa, porque estava um alvoroço em Jerusalém. O fenômeno tinha acontecido. O rei dos judeus, Jesus, morreu e ressuscitou. Então vinha gente de tudo quanto é lado para ver o que tinha acontecido em Jerusalém. E Jesus havia ressuscitado. Então agora Jesus repreende eles pela falta de fé e dureza dos corações. Porque Jesus vai repreender os discípulos pela falta de fé e dureza de coração? Porque Jesus preparou eles. Jesus falou, mas eles não compreendiam, não entendiam o que Jesus havia falando e estava falando. E quando tudo acontece, eles ainda esqueceram. Mas Jesus vai trazer. Quando senta à mesa, Jesus faz eles lembrar. Porque não acreditaram no testemunho daqueles que tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes farão mal. Sobre os enfermos empunharão as mãos, e eles serão
curado. Autoridade, otorgou autoridade, deu poder à sua igreja. Jesus foi assunto ao céu, mas em forma do Espírito Santo, Jesus desce e habita em nós. Jesus habita dentro de mim, habita dentro de você. O Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, que anda lado a lado, está conosco, nos fortalecendo. Jesus deu essa autorização à igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Tem pessoas que estão brigando por púlpito, brigando por altar, pessoas brigando por microfone, brigando por cadeiras da terra. Irmãos, brigar por cadeira na terra é porque quem não quer a cadeira do céu. Eu não brigo pela cadeira da terra, mas pela cadeira do céu, meu irmão, eu brigo, eu luto por ela, porque é na eternidade que eu quero estar com o meu Senhor. Pessoas que estão brigando por título, por nome, que estão aqui dentro de igreja contendendo, fofocando, caluniando, perseguindo, jogando pra fora, matando aos poucos. Pessoas que não têm visão de reino. Agora, quem tem visão de reino está indo buscar as almas, está pregando o evangelho, está falando de Jesus, está vivendo, está testemunhando. A sua vida é um testemunho. Testemunhe com a sua vida a vontade de Deus. Ah, missionária, mas tá difícil. Eu tô tentando, mas tá difícil. Lute mais, tente mais. Porque infelizmente nós estamos nos últimos segundos. É os últimos segundos da igreja na terra. E se você olhar para o homem que não tem Deus, você vai cair. Mas se você olhar para a igreja verdadeira, você vai ficar de pé. Porque tem remanescentes, tem crentes verdadeiros, homens e mulheres de Deus. Até um tempo atrás eu tinha uma visão que era fechada. Eu achava que a gente tinha que olhar só para Jesus. Não, olhe para a igreja. Tem remanescentes na terra. É por isso que Pedro e João diz: olhai para nós antes dele fazer o milagre lá com o paralítico na beira da porta formosa, na entrada do templo de Jerusalém. Então, olhe para a igreja, olhe para os verdadeiros, olhe para os homens e mulheres de Deus. Não seja conivente com o pecado, não passe a mão na cabeça de quem está no erro, fale a verdade, pregue a tempo e a fora de tempo, porque nós não temos mais tempo a perder. Não é o mundo se acabando, é o tempo que está se esgotando. Então não perca tempo, viva o que o Senhor tem com você. Amém? Então o Senhor Jesus está à direita do Pai, sentado à direita, olhando pra gente aqui na terra, e a gente marchando. Os anjos do Senhor torcem, os anjos do Senhor tá, vai lá, vai irmã, vai Odete, vai Paula, vai falando o nome dos irmãos, que ele sabe que tá guerreando com sinceridade e quer morar na eternidade. Jesus venceu por mim, Jesus venceu por você. Então vai até o fim, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça do Eterno te fortaleça e que nós venhamos cada dia mais buscar mais ainda a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu louvo a Deus por este canal Desperta Crente. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos inscritos neste canal. Eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe, dá o like. E nós estamos juntos para a glória de Deus. Ore pelo projeto Missionário Mulheres Sábias. Jesus tem feito coisas grandes nesse projeto. Hoje nós temos 2 cultos, né? Um ao ar livre e outro na casa de uma moça que pediu esse culto. A gente bate na porta das pessoas e a pessoa que aceita, a gente entra, fala de Jesus. A gente volta ali com assistência social. A gente volta fazendo culto, pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho, o amor de Deus. E depois a gente encaminha essas pessoas para uma igreja, para um pastor verdadeiramente comprometido com a obra, com as almas. Mas a gente só leva para aqueles que verdadeiramente têm compromisso com o céu. Não é para esse bando de pessoas que estão brincando com o evangelho somente para tirar dinheiro, para tirar proveito da obra do Senhor. Nós levamos para homens e mulheres verdadeiramente compromissados com o reino, porque vai cuidar dessas almas e estão capacitados pelo céu e autorizados pelo Senhor. Então ore por nós estamos indo. Hoje é quarta-feira, dia de culto na rua, é dia de culto nesses lares e eu peço a oração da igreja em nome de Jesus. Estamos juntos porque o Senhor é fiel. Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, seja Jesus na vida de alguém. Vamos orar? Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor. Encerramos mais um livro, Senhor, mais um livro da Tua Palavra. Eu louvo o Teu santo e poderoso nome porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Eu quero entregar em Tuas mãos e pedir ao Senhor que o Senhor venha revelar a Tua vontade no coração dos meus irmãos, incentivando, desejando mais ainda buscar o Senhor. Eu me entrego em Tuas mãos e te agradeço por este momento, por esse período, no Teu nome santo e no nome de Jesus te glorificamos. Amém.